No vídeo de hoje nós vamos mostrar para você mais uma história de um brasileiro que imigrou para a Europa. E desta vez nós vamos ao sul do Brasil, região metropolitana de Porto Alegre, falar com um brasileiro que está aqui em Portugal, chegou há pouco tempo, e nós vamos passar para você de uma forma real um pouquinho como foi os procedimentos que ele fez para cumprir os requisitos do visto de procura de trabalho e então concluir a sua viagem e realizar o seu desejo e é o sonho de muitos estarem na Europa. Tendo em vista que muitos brasileiros têm procurado qualidade de vida, segurança para os seus filhos e educação para os seus filhos, para o futuro dos seus filhos, Portugal tem se tornado um dos países mais procurados na Europa para se imigrar. Então no vídeo de hoje nós vamos levar um pouco de experiência para que você venha agregar no seu planejamento de imigração. De repente você está aí pensando em migrar para outro país e isso requer muita atenção, requer um planejamento específico e você precisa pesquisar e tomar muito conhecimento, muito cuidado com esse processo de imigração. Então, se você não é inscrito no nosso canal Carlos em Portugal, se inscreve aí agora, ativa o sininho para que você, toda vez que postarmos um vídeo aqui, esse vídeo pode ser importante no seu processo migratório, você vai receber a notificação e acompanhar para que você venha agregar no seu processo de imigração, tá bom? E compartilhe com seus amigos, com o maior número de pessoas que você conhece, para que essas pessoas também venham conhecer um pouquinho da história imigratória. Se você não nos conhece, meu nome é Carlos e nós estamos morando em Portugal já há cerca de 3 anos e daqui do nosso canal nós levamos para você o máximo de realidade possível para que você tenha uma noção mais real de como é imigrar para um país europeu, tá bom? E não esquece de comentar, deixar nos comentários se você gostou do vídeo, o que você gostaria, qual é a dúvida que você tem acerca de Portugal, acerca de imigração. Escreve aqui nos comentários que nós vamos te responder com certeza. Se pudermos te ajudar com alguma orientação, com alguma experiência que tivemos, com certeza nós vamos compartilhar com você, tá bom? Então, roda a vinheta, vamos ao vídeo de hoje. When I look at you, I know where I wanna be. Olha, o nosso convidado de hoje, então, é gaúcho da região metropolitana de Porto Alegre e vamos conhecer um pouco a história, o processo imigratório dele e como ele veio parar aqui em Portugal. Tá aqui o homem, ó. Nosso amigo Miqueias. E aí, Miqueias? Tudo certo? Tudo certo? Tudo beleza. Bem-vindo ao nosso vídeo aqui no canal Carlos em Portugal. Esse vídeo com certeza vai levar para muita gente alguns esclarecimentos e vai ajudar no processo imigratório, né? Tendo em vista aí que muitos brasileiros têm procurado a Europa nos últimos 2, 3 anos. A quantidade de brasileiros imigrando para a Europa é muito grande e são diversos, são pessoas que têm procurado cidadanias por conta dos seus antecessores, né, familiares, e muita gente que tem feito um processo imigratório com visto de procura de trabalho, especificamente para Portugal. Então, o Miqueias é um desses que veio através do visto de procura de trabalho, e nós vamos conhecer um pouquinho a história do Miqueias e, quem sabe, provavelmente no próximo vídeo falamos também com a esposa do Miqueias, por quê? O Miqueias tem uma experiência e a esposa dele tem uma outra experiência, que são 2 áreas de trabalho diferentes. E a esposa do Miqueias trabalha na área de cuidadora de idosos. Essa é uma área muito procurada aqui em Portugal. Então, como eu sei que muitas pessoas aí no Brasil querem saber sobre essa área, como é que é feito o processo, como conseguir trabalho nessa área, então nós vamos falar com ela para ela trazer um pouquinho de informações assim mais prática, né? Realista, que ela tem tido
nesse processo inicial dela aqui em Portugal. Vamos lá, Miqueias, que cidade que você veio mesmo do Sul? Eldorado do Sul. Eldorado do Sul. Quem é de Eldorado do Sul? Um grande abraço para os nossos amigos de Eldorado do Sul. Bah, capaz. Tenho um amigo em Porto Alegre, então já tive em Porto Alegre, já tive na Serra Gaúcha. O povo gaúcho é um povo muito hospitaleiro e é um estado do Brasil muito bacana, muito top. Para quem ainda não conhece, vale a pena. Os seus planos, os seus projetos começaram antes da enchente passar ou depois da enchente? O projeto de imigração para vir para Portugal? Antes da enchente, eu e minha esposa, a gente conversava sobre imigrar, mas era uma conversa mais casual entre nós mesmos, assim, não tinha grande expectativa nem nada, era só, um dia, se a gente tiver a oportunidade. Mas a gente queria ir para a Irlanda, né, como estudante. E aí depois dessa enchente aí de novembro, teve a de novembro, que foi grande, teve essa de maio, a gente decidiu, surgiu a oportunidade, na verdade, né, de a gente vir com visto e a gente veio para Portugal. E quando vocês iniciaram o processo do visto, vocês já pensaram diretamente no visto de procura de trabalho para Portugal? Vocês chegaram a pesquisar antes, no caso, para ir para a Irlanda? Como foi? A gente pesquisou para ir para a Irlanda, mas assim, nada, tudo sem compromisso, né? Só para sondar, saber como é que funcionava. E a gente acabou se deparando com altos valores e tudo, e isso foi uns 3 anos atrás. Foi alguma coisa que ficou esquecida no... Aí pausou. Ficou esquecida, né? A gente acompanhava no YouTube, via um vídeo, alguma coisa, mas não tinha a expectativa de viajar em si. Aí... E então depois, quando vocês iniciaram o processo, assim, começaram a pesquisar sobre Portugal, o visto de procura de trabalho, como que vocês ficaram sabendo? Como que vocês aprofundaram mais nessa questão? Então, conversando com uma tia minha que mora em Londres, ela conversou com a gente e disse, vocês devem ir para Portugal, que o processo migratório é mais fácil, pode ir como turista e tudo. E a gente começou a pesquisar Portugal e descobrimos o visto, né? Então, a gente já começou a ficar, vamos dizer assim, ficar mais séria a coisa, né? Porque o investimento seria menor e tinha a possibilidade de vir já com a residência para ficar, né? Começaram a fazer os levantamentos necessários de informação para poder iniciar o processo do visto. Sim. Que é o visto de procura de trabalho. Existem vários vistos para chegar em Portugal, mas o visto mais procurado nos últimos tempos é o visto de procura de trabalho, que é um visto voltado para os países de língua portuguesa. CPLP. CPLP, né? Que é países de língua portuguesa. Então, esse é o melhor caminho hoje para chegar em Portugal. Aliás, pausando um pouco aqui, antes de concluir de continuar a nossa conversa sobre o processo do visto. Pessoal, a gente sabe que a situação no nosso país hoje é uma situação muito difícil. O custo de vida tem se tornado muito caro. A insegurança tem sido assim assustadora, cada vez pior. As notícias que a gente tem são das piores possíveis. E por conta dessa situação, a gente tem visto muita gente de uma forma desesperadora tentar sair do país a qualquer custo. Olha, meu amigo, se você está acompanhando esse vídeo aqui, segue um conselho de uma pessoa que já imigrou, que já esteve em outros países e agora está morando em um país. E agora tem aqui o nosso amigo para também te falar sobre isso. Uma coisa é a gente estar no nosso país e imaginar imigrar para outro país. E ouvir de alguém que já foi, ouvir que alguém está lá, pesquisar e ouvir um vídeo aqui e outro ali. Outra coisa é você vir para outro país e viver realmente a realidade, tá? Não queremos aqui, através do nosso vídeo, frustrar os seus planos ou atrasar o seu processo. Mas queremos que você faça uma coisa que seja bem feita. Que você não chegue aqui para nos próximos dias seguintes você estar arrependido, estar frustrado, estar passando necessidade, estar tendo dificuldade. Porque dificuldade você vai ter, independente de qualquer coisa. A fase inicial de adaptação, essa mudança de cultura, mudança cultural, adaptação do clima de outro país, a forma de lidar com as pessoas, pode ter certeza que isso, para muita gente, é muito difícil. Para uns não tem tanta dificuldade, é menos dificultoso, mas para muitos é muito difícil. O custo, a dificuldade em encontrar imóvel, né, local para morar, a dificuldade
com adaptação no clima, né? O clima, por exemplo, para quem vem nesse período de inverno, dependendo do estado que você vier do Brasil, você vai chegar aqui e vai tomar um choque de realidade, assim, frio. Você vai tomar um gelo, né? O nosso amigo aqui que já veio de uma zona que é uma região que é mais fria, o que você está achando? Até agora, Porto Alegre é mais frio. É Até mais agora. frio? Não Até começou o agora. inverno, né? Mas a gente vai voltar mais na frente aqui para falar com ele, para falar sobre o frio. Mas enfim, é muito frio, né? A região que a gente está é uma região das mais frias aqui do norte de Portugal, no caso, o norte, né? Mais frio. Hoje, nós estamos no finalzinho de 2024, estamos em dezembro de 2024, e do meio do ano de 2024 para frente, a coisa ficou bem mais séria. Então, quem vinha antes como turista e resolvia ficar aqui e fazia um processo de manifestação de interesse, tirava documentos e conseguia trabalho, a partir do meio de 2024 para frente já não se consegue fazer mais isso. Então a pessoa ela vem como turista, ela tem que ir embora dentro do seu período de turismo. Se ela tiver subsistência para isso. Se ela inventar de ficar aqui, ela não consegue tirar documento, ela não consegue contrato de trabalho, e sem o documento ela não consegue nada. Ainda que ela tenha dinheiro, ela não consegue fazer nada, porque ela não tem um documento. Digamos, imagina você que está no Brasil, sem um CPF e RG. Você não consegue fazer quase nada, porque tudo tem que ser registrado. Você não consegue se registrar, se identificar em lugar algum. Então, assim, não se consegue mais ficar aqui apenas como turista, fazer manifestação de interesse e ficar esperando, né? Naquele processo de legalização. Então, a melhor forma é o visto de procura de trabalho. Então, Miquel, você entrou, voltando para o processo do visto de procura de trabalho. Você iniciou o processo, como é que foi? Você contratou uma assessoria, você mesmo foi fazendo por conta própria, deu muito trabalho, demorou, como é que foi isso? Não, fiz sozinho. Fez sozinho? Apoiando vídeos no YouTube e foi bem tranquilo de fazer. E qual é o processo inicial? Digamos que eu estou aqui agora, tenho meu passaporte e eu falo, eu quero ir para Portugal e eu vou fazer então o visto de procura de trabalho. Quais são os primeiros passos a ser tomado? Para quem já tem o passaporte, é só entrar no site do consulado de Portugal, no Brasil. Ele tem as informações, tem um checklist de... Já tem lá um passo a passo para você documentos, seguir. como funciona. Uhum. E aí, a partir daí, você manda os documentos? Aí manda os documentos, comprova tudo certinho, manda o passaporte para eles, aí eles te mandam o passaporte de volta dentro de algum determinado tempo X, né? E aí tu obtém a resposta se foi positivo ou se foi negativo. E o passaporte, quando volta, já volta com visto. Já volta com visto. Liberado para você viajar. Ou não. Ou não, certo. Mas nesse processo todo, se eu não me engano, eu não passei por esse processo, veio depois, né? Mas eu ouvi dizer que você tem que comprovar um certo valor para você iniciar esse processo. Já é no início você tem que comprovar o valor? Sim. Quando manda a documentação, tu já tem que mandar ali o teu extrato bancário, tem que mandar a reserva do lugar que tu vai ficar em Portugal, a passagem de volta para tu comprovar que tu tem como voltar do país se alguma coisa der errado, né? Ah, tá. Então, para quem não entende nada, eu sei que muita gente já sabe, mas para quem não entende nada, quer saber acerca do visto de procura de trabalho. Você está no Brasil, você vai lá no site do consulado português para solicitar o visto de procura de trabalho. Os requisitos solicitados para você é que você tenha o passaporte, né, brasileiro, obviamente, e alguns documentos que eles solicitam, mas você precisa, de início, você tem que ter uma reserva já, aqui em Portugal, digamos, você reserva um Airbnb ou uma reserva lá pelo Booking, num período de tempo, para provar para eles. O período de tempo qual que seria? O meu foi 30 dias. Pode ser que mude, né? Com o tempo, às vezes, muda as regras. Então, ele tinha uma reserva de 30 dias para comprovar para o consulado. E você tinha que... A passagem de volta, né? Tinha que ter a reserva, reserva ou já concluída a passagem? Algumas pessoas têm dificuldade nisso. É que cada consulado no Brasil, lá, cada região tem o seu consulado. Ok. Cada consulado interpreta de uma forma. De uma forma. Isso. Mas você tem que ter a passagem de volta. Sim. Aí você me pergunta, mas se eu tô indo e eu não teria que apresentar primeiro a passagem de ida,
Não, porque a passagem de vinda do Brasil para Portugal vai depender de quando você recebe de volta o visto, o seu passaporte já com visto. Então, para apresentar a documentação toda, você tem que provar para Portugal que você não vai transferir nenhum tipo de responsabilidade para o país. Você está preparado dentro do período de tempo que você está aqui. Caso você não consiga trabalho, não consiga se adaptar, não deu certo o seu processo, você não gostou, alguma coisa deu errado, você precisa voltar para o seu país, você já tem uma reserva de passagem e você não vai transferir para o país a responsabilidade financeira, né? Pedir socorro, enfim, recursos financeiros para você voltar para o seu país. Então, dentro disso, você apresenta, é onde inicia o processo para ele autorizar você vir para o país, porque existe um período de tempo para você, como que fala, chegar no processo de entrevista do departamento imigratório aqui, para você então receber a autorização de residência, né? E aí você já está com a título de residência no país, que esse título é provisório, né? Que ele é renovado a cada 2 anos ou a cada 1 ano, de ano em ano ou a cada 2 anos, pelo um período de 5 anos. Após 5 anos você recebe o título de residência permanente, com validade de um longo prazo. E aí também você pode entrar com um processo de pedido de cidadania europeia, depois de 5 anos residindo em Portugal. E o valor que tem que ser comprovado para o consulado português, qual que seria o valor assim médio? São 3 salários mínimos portugueses. Então eu tenho que ter em reais o equivalente a 3 salários mínimos portugueses. Isso. O salário mínimo português hoje, se não me engano, 820. é 820 euros. Somando 820 vezes 3, você tem que ter esse valor aí. Na hora que você for fazer o processo, você vai fazer os cálculos pela cotação do euro do dia e você vai ter uma noção ali, mais ou menos. Obviamente que você, se puder ter mais do que isso, você vai ter mais. Mas esse valor não quer dizer que é o valor que você vai pagar para fazer o seu processo. Você tem que comprovar. Esse é o valor que você prova que você tem como ficar em Portugal nesse período até você conseguir trabalho, você se ajeitar, você ir na entrevista e pegar o seu visto de residência, enfim. O valor de subsistência que você tem que ter e provar para o país. O visto te dá o direito de ficar 120 dias no país. E aí, depois desses 120 dias, se eu não me engano, caso... Isso é muito difícil acontecer, pessoal. Mas se, por um acaso, chegou 120 dias e você não conseguiu o trabalho, não conseguiu resolver tudo, parece que tem uma prorrogação, né? Pode prorrogar, mas eu já adianto que os 3 salários não são suficientes para os 120 dias. Exatamente. É um critério aqui importantíssimo. Porque se você ficar sem trabalho aqui em Portugal, o real não vale muita coisa. E o euro também não vai valer nada, porque o euro ele vai como, sabe, ele acaba muito rápido, fica muito mais alto no caso, né? Você vai gastar muito mais. Bom, pessoal, concluindo aqui o nosso vídeo, a gente estava falando sobre custo de passagem de autocarro, de ônibus. Quando você desembarca no aeroporto de Lisboa, normalmente você tem que se deslocar do aeroporto até o terminal Oriente, que é um terminal de autocarro e metro e de comboio, né? Na estação Oriente. Do aeroporto para a estação Oriente, você pode pegar um Uber ou um táxi, é pertinho, mas existe também um histórico de golpistas, taxistas, Ubers, enfim. O taxista, digamos que ele não liga o taxímetro. E quando chega no lugar, ele quer cobrar uma fortuna que paga 10 vezes aquela viagem que você está fazendo ali. Do aeroporto até a estação... Do aeroporto até a estação do Oriente, você não vai gastar mais de 10 minutos. Então é bem pertinho. Mas vale a pena você pegar o metro. Quando você sai do desembarque,
logo ali fora você já desce e entra na estação do metro. Se eu não me engano, é a primeira ou a segunda estação, que já é a estação Oriente. É pertinho. Então, lá no Oriente é onde saem mais opções de ônibus, de autocarro, para as cidades. Lembrando que essa diferença de preço de passagens antecipadas e na hora imediata, o Miqueias tem um exemplo para dar, que foi quando você chegou. Sim. Como que foi? Você chegou, não tinha pesquisado, não tinha comprado, Não, foi tinha comprar na hora. Comprar na hora. Você comprou passagem do Oriente? Do Oriente? Isso. Você chegou no Oriente, chegou no aeroporto, foi do aeroporto para o Oriente e comprou a passagem no próximo carro que ia sair. Isso. Para Braga. Isso aí. E você pagou quanto? 45 euros cada passagem. Por pessoa? Por pessoa. Então você gastou 90 euros de passagem de Lisboa a Braga. Sim. E eu digo para você que essa mesma passagem eu já gastei 8 euros. De Braga a Lisboa, de Lisboa a Braga. Porque eu comprei com antecedência. Então, você ainda no Brasil, você pode comprar essa passagem. Só você entrar, colocar no Google lá, Flixbus ou passagem de autocarro Lisboa-Braga. Aí vai aparecer a empresa Flixbus e vai aparecer também a outra, que se eu não me engano é a Nacional Expresso, ou Expresso Nacional, que você vai ver o valor lá, vai aparecer os horários, a data, você coloca direitinho e aí você compra com antecedência, você vai pagar bem baratinho, porque qualquer centavo de euro aqui conta na sua chegada. Então, saiba valorizar o dinheiro que você está trazendo, porque você está gastando o euro, mas esse euro é proveniente do real. Então, ele é muito mais caro, entendeu? Até que você comece a ganhar em euro realmente, para você entender o valor realmente do euro, você tem que ter muito cuidado. E um outro detalhe sobre o visto que o Miqueias estava falando aqui, para a gente encerrar o nosso vídeo, é que além de você poder solicitar o seu visto no consulado, de repente você está no estado que não tem o consulado, você pode solicitar pelo VSF Global. VSF Global. VFS Global. Você entra no site? Isso, eles têm um site. E por lá você já vai ver os requisitos. Mesmo se o seu estado tiver o consulado, você pode também optar por fazer que é uma empresa terceirizada, Sim. que faz esse processo diretamente ligado ao governo português. No meu caso, pesquisando pelo consulado de Porto Alegre e da VSF, a lista de documentos, requisitos, em Porto Alegre era quase inviável, assim, pedia muita coisa a mais do que a VSF. Então mandei para lá, para São Paulo. Então o caminho pela VSF é bem mais simples. Bem mais simples. Ok, maravilha. Então tá aí a dica para vocês. Compartilhe o nosso vídeo com aqueles que você conhece, sabe que quer saber sobre Portugal. Temos outros vídeos aqui falando sobre visto, sobre cidades, sobre muitas coisas. Então, se você não é inscrito, se inscreva aí, não esquece. Antes de sair, deixa o seu joinha e comenta aqui o que você achou do vídeo, o que você gostaria para o próximo vídeo. Inclusive, você que quer saber sobre trabalho de cuidadores de idosos. Digita aqui, eu quero saber sobre cuidador de idosos, que a gente vai fazer um vídeo com a esposa do Miqueias, que tem experiência própria para falar com vocês, tá bom? Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.